Boa noite a todos, boa noite a todas. Deus abençoe a cada uma. Nossa reflexão hoje é no segundo livro de Reis, no capítulo 6, meia dúzia. E nesse capítulo 6, nós vamos perceber que Israel estava em guerra com a Síria. Ou seja, havia uma disputa de posse, de território, de poder. E quando isso acontece, guerra, a gente sabe que tem morte, tem prejuízo, mas a palavra de Deus diz que o Senhor não retiraria a bênção do povo de Israel. E por conta disso, Deus levanta então o seu profeta, porque o povo de Israel também não andava obedecendo ao Senhor com o coração reto, mas existia a promessa de Deus nesse tempo. E a promessa de Deus é que o Salvador, Jesus Cristo, Senhor, ele viria do povo de Israel. Então, por mais que o povo guerreasse e ele até perdesse, e o Senhor jamais destruiria aquele território ou eliminaria todo o seu povo. Então, o Senhor sempre vinha defender, porque desse povo o Salvador viria. Então, as guerras, quando são narradas na Bíblia, e as vitórias, mostra que o Senhor é justo, que o Senhor corrige o povo de Deus, que o Senhor abençoa, mas o Senhor sempre tem o cuidado de preservar esse povo e o seu território. E, nesse caso, Deus levanta o profeta. O papel de um profeta no Antigo Testamento é o profeta, é aquele homem que é boca de Deus, que se levanta para trazer a palavra de Deus, relembrar as ordens de Deus e corrigir o seu povo e dar direção. Mas não só corrigir, ele também traz a direção do salvamento, do livramento. E numa guerra, isso é importante, principalmente quando Deus se interessa em preservar o povo e o território de Deus. Aqui, nesse caso, era o profeta Eliseu, um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção do Senhor. E ele tem ali o seu ajudante, o Geazi, é chamado também um moço, é como se fosse uma ordenança, um secretário, né? Nesse caso, ambos estavam ali. Diz que o cerco aconteceu nessa região, e ali nessa região também havia uma organização para invadir, como acontece normalmente numa guerra. Mas toda vez que esse rei da Síria se propunha, se organizava para fazer o cerco e invadir, e então capturar os israelitas, aí a palavra de Deus refere que ele não conseguia. E então, esse rei da Síria começa a ficar preocupado, e ele quer saber, então, quem é o traidor. Tem alguém mostrando, né, para o povo opositor, para ele se livrar. Não é possível, tem que haver ali um delator. E aí ele é informado pelo seu próprio exército de que não há um delator, mas que Deus capacita o profeta, e o profeta avisa ao povo de Deus para que ele se desvie. Nessa hora, então, a guerra do rei da Síria passa a ser uma guerra contra Deus, porque ele então diz: eu quero então esse profeta aqui, prenda-o. E ele então parte para um ataque, e ele faz isso, ele vai com tudo, vai com carros, vai com cavalos, vai com um grande exército, e chegam na cidade e cercam a cidade de Samaria. E quando eles fazem esse cerco para procurar, para encontrar com Eliseu, eles chegam à noite. Mas ninguém pode deter o poder de Deus, ninguém pode deter a boca de Deus, e ninguém vai deter a expressão de Deus na terra, que naquele tempo era com o profeta Eliseu. E ali, o Eliseu, que é o profeta, se levanta pela manhã. Veja que o cerco entrou e invadiu a cidade à noite. Da noite até a manhã, há um tempo, há um intervalo. Mas Deus não tem problema com intervalo. O Senhor já tinha preparado o coração de Eliseu. E Eliseu, porque é homem de Deus, tem uma visibilidade
da ação de Deus, do mundo espiritual naquela situação. E Eliseu, então, está calmo e tranquilo. Porém, quem está ao seu lado, Geazi, o moço, e esse homem, ele faz uma pergunta, ele diz, ai, meu senhor, que faremos? E o Eliseu, que é o profeta experiente, que tem intimidade com Deus, responde, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com ele. Naquela guerra em que só se via avançar a agressividade do inimigo, Eliseu não tinha dificuldade em enxergar que o Senhor estava em expressão de vitória. O Senhor era a proteção de Deus era muito maior, mas Eliseu via isso do ponto de vista espiritual. E o seu jovem não tinha percebido isso. E ele, então, pede a Deus, ele faz uma oração. Então, nós já temos aí uma lição, né? Quando nós estamos cercados, quando nós estamos também aflitos, quando nós temos também pessoas que nos envolvem, mas aflitas e sem visibilidade, é necessário que a gente compartilhe a visão espiritual. É necessário que a gente compartilhe a fé, a esperança, é necessário que a gente se preocupe com aqueles que estão ao nosso lado. Não basta a gente ter fé e ter vitória. A Bíblia diz que a nossa vitória, a nossa fé, é sempre em conjunto, né? Porque a comunhão é uma ordenança de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo, cuidar do próximo. Então, sua vitória é também a vitória do próximo. A Bíblia diz, inclusive, para o povo, quando estava no cativeiro, que eles deviam orar pela cidade onde eles estavam no cativeiro, ou seja, se importar com aqueles habitantes, inclusive que estavam trazendo o jugo da escravidão. Então, a comunhão é uma coisa importante. A vizinhança faz parte do projeto de Deus, né? Do convívio de Deus. E Eliseu orou. Ele orou por Geazi, pelo seu moço, e ele disse, Senhor, peço que abras os olhos dele para que veja. Ele pede, então, que o moço de Deus, que compartilha da mesma fé, o serviço ao Senhor, ele enxergue a ação espiritual de Deus naquela hora. E, então, o verso 17 diz que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que no monte, o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo. Ou seja, você imagina, né, o que você enxerga, um poderoso exército, porque o exército da Síria é um exército expressivo, e você se intimida com o que está vendo, na concretude das coisas, mas quando o Senhor abre os olhos, o que ele enxerga é que o exército de Deus, do ponto de vista espiritual, ele estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu, ou seja, ele que estava com Eliseu também estava muito bem protegido. Eles estavam totalmente guardados. E quando os sírios desceram contra ele, ou seja, fizeram aquele ataque, aquela ofensiva, Eliseu orou e disse ao Senhor. Então, veja, o primeiro passo é que Eliseu ora por quem está imediatamente próximo a ele. Pede para que Deus abra os olhos. Depois, quanto ao agressor, que é o exército da Síria, ele diz que ele ora também. Então, o papel do profeta é orar, mas orar com sabedoria. A gente não pode pedir para o inimigo ser abençoado, se ele está querendo derrotar vidas, inclusive se a vida é a nossa. Então, a gente tem que pedir com sabedoria. Mas Eliseu é homem de Deus, ele é justo, ele sabe que a bondade de Deus ele está expressa na terra a todos os homens. E ele diz aqui, na sua oração, o seguinte, ele pede a Deus que Deus fira aquelas pessoas agressivas de cegueira. E aquele exército foi ferido com a palavra de Eliseu. E eles ficaram cegos, ficaram perdidos. Imagina, você tem um alvo, né? Você tem uma meta, e você está totalmente voltado para aquilo, contra o seu inimigo, e, de repente, você que tem total e aparência de vitória contra um povo pequeno, principalmente contra um homem, porque o exército inteiro para pegar apenas um homem, Eliseu, essa era a ordem do rei, não há nenhuma dificuldade.
Mas quando o exército inteiro não enxerga Eliseu, ali sim, Eliseu tem condição de fazer valer a palavra de Deus. E você pode estranhar, mas pedir a cegueira de alguém, pedir a cegueira de alguém não é uma coisa boa, né? Isso aí não é uma coisa justa, nem é um ato de bondade, mas é um ato de livramento, porque o que ele pediu foi uma cegueira temporária. Isso nos faz lembrar aquilo que Paulo também, né, pediu, né? Pediu que aquele homem que podia atrapalhar a obra de Deus também fosse temporariamente cego. E apenas para livrar daquele ato agressivo contra a obra de Deus. E ali, a Bíblia diz que Deus honrou a oração de Eliseu. Eliseu, o que é que ele fez com esta palavra, com a cegueira desses homens? Essa é a questão. Quando nós pedimos ao Senhor que Ele venha nos socorrer, a gente tem que pedir com sabedoria. Se o alvo visto era fácil de ser percebido pelo exército, então a gente tem que pedir para sair do alvo. E Eliseu aqui não tinha como sair do alvo, mas ele tinha como aquelas armas apontadas para ele, aquela agressividade, fosse desviada, fosse simplesmente cessada. E quando ele aborda esses homens, ele diz que ele, então, vai levar esses homens pelo caminho. Ele diz assim, não é este o caminho, nem é esta cidade, sigam-me e eu guiarei o homem que vocês estão procurando. Eliseu, então, se faz passar não sendo o próprio Eliseu. Então, eles perderam aquela visibilidade de fazer o mal. E agora inverte a situação. Se eles estão cegos, então agora a responsabilidade é de quem? É de Eliseu. E Eliseu conduz para a melhor saída, leva diretamente para a cidade que eles gostariam de cercar e dominar. E agora inverte. Então, os samaritanos vão render esses homens cegos. Ou seja, aquele exército iria se perder. E então o líder pergunta para Eliseu, é para nós matarmos esse exército? E Eliseu mostra que ele é homem de Deus, que a bondade está no coração. Ele diz, não, jamais, não faça isso. Mas Eliseu disse que eles seriam prisioneiros e que era para dar a eles pão, água, que eles comessem, que eles bebessem, que eles voltassem para a origem, o seu governante, aquele rei da Síria. Então, que estranho, né? Parece que ele pede um mal, mas, na verdade, Eliseu toma a posição de responsabilidade. Ele redireciona. Ele redireciona. Então, aquele mal temporário era um benefício para o exército inteiro, porque se aquele exército inteiro se levanta contra Eliseu, aqueles homens que estavam ali naquele ofício de lutar, eles também seriam prejudicados. E porque contra Deus ninguém luta, ao Senhor ninguém pode deter. Ao contrário, né? Seriam a parte mais fraca, apesar da aparência de um exército. E ele oferece pão, ele pede para que deem a ele pão, água, que eles sejam alimentados e redirecionados para casa. E diz, então, né, que ele despediu esses homens e que não houve mais investida ali naquela terra. Então, você pode ver que o mal se desviou, ele retornou à sua origem, né? Então, vamos observar juntos aqui a atitude de Eliseu. A primeira atitude é que a paz que excedia todo entendimento, como diz lá em Filipenses 4:7, estava no coração de Eliseu. Ele tinha segurança daquilo que Deus estava fazendo e ele enxergava a presença e os sinais de Deus. Como é importante no dia da nossa aflição, da perseguição, no dia do medo, não é? Nós termos essa clareza, estarmos bem certos e seguros de quem é o nosso Deus, do tamanho do livramento que o Senhor nos dá, da presença poderosa que Ele tem, dos recursos que Ele tem, apesar de muitas vezes não serem humanos e nem estarem à nossa disposição. Mas se Deus é por nós, o que diz a Bíblia? Quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá?
E Deus estava agindo, Deus estava lá e era possível ver. Então, em dias de aflição, em dias sem saída, que era o caso de Eliseu, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter essa segurança interna. E não só nós, é preciso que os que estão conosco, no nosso barco, né, na nossa jornada, na nossa caminhada, tenham essa clareza. Não adianta a gente ter um Brasil que conhece a palavra de Deus se os nossos governantes que estão dirigindo não conhecerem também. Não só dizerem que conhecem, mas terem uma vida coerente com a palavra de Deus, enxergando o poder e o livramento de Deus e agindo na hora certa. E outra coisa que a gente pode ver é que ele não só enxergava que havia ali uma proteção de Deus, mas ele se preocupava em compartilhar. E ele orava, ele agia em oração. Ele sabia que ele não podia abrir os olhos de uma pessoa agitada, não é, angustiada. Você já tentou socorrer uma pessoa que esteja muito nervosa e nada que você fale, ela nem escuta, quanto mais ela te obedece, né, à ordem que você está dizendo. Então, quando a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela penetra no nosso coração, quando o Espírito Santo fala, né, quando o poder de Deus cai sobre a vida daquele que está ansioso, aí sim, a gente pode perceber que essas pessoas elas cooperam com o projeto de Deus. O próprio Eliseu, apropriadamente, cooperou com o povo de Deus. Ele tratou bem os inimigos dele. E a Bíblia diz isso, Jesus nos ensina que a gente deve amar o inimigo. Isso não quer dizer fazer carinho no inimigo, quer dizer não revidar, não ser vingativo e não responder com a mesma agressividade que você possa ter numa ofensiva. A oração e o poder da oração de desarmar alguém. Nunca se esqueça disso. Então, a bênção de Eliseu ali, a bênção que ele desejava para o inimigo dele, não podia ser contrário à sobrevivência dele. Então, quando nós orarmos por aquilo que está, de alguma forma, nos ameaçando, nos agredindo, né, nos invadindo, a gente tem que ter sabedoria, porque a gente não pode desejar nem o mal, porque Deus ama todos, morreu na cruz por todos, e tem paciência de que todos ainda se convertam ao seu amor, à sua graça, à sua misericórdia. A gente precisa ter a paciência. E essa paciência a gente entrega para Deus. Mas tem que ter sabedoria. Tem que orar com sabedoria. E tem também que ser responsável sabiamente. Porque se o inimigo será fragilizado, não abandone o inimigo. Não deixe o inimigo ser destruído. Mas cuide para que esse inimigo conheça a palavra de Deus e se comporte como amigo, ainda que o coração dele ainda não esteja totalmente revertido. Então, a gente sabe que as guerras elas têm até leis de proteção, né, aos seus presos, aos seus inimigos, mas nós sabemos que a lei de Deus, não há guerras, não há guerras. O Senhor é dominador de todas as coisas, ele reina sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas. E é por isso que a bondade dele pode ser expressa com zelo, cuidado e sabedoria. Então, primeira coisa, buscar a Deus, pedir a Deus e ser responsável pelas suas atitudes e pela sua oração. Mas saber também se posicionar diante da oração que fez. A outra coisa é lembrar que ele conduziu a pão e a água, né? Eles foram saciados, eles estavam em condições de retornar. Então, abrir a visão é uma coisa importante, mas a visão espiritual, ela faz diferença para onde nós estamos indo. Esses homens, eles retornaram ao seu rei, à sua autoridade. O rei e o governante de Israel era uma teocracia, era o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Na sua vida e na minha vida, será que Deus realmente ele domina todas as coisas? Ele governa? Será que a gente pede a opinião de Deus? Será que quando a gente está cercado de problemas, inclusive de pessoas agitadas e nervosas, a gente se lembra que orar é uma coisa importante, é uma ferramenta, não é? Será que a gente mantém essa paz, essa tranquilidade?
pois a Bíblia diz que a paz de Deus ela excede todo entendimento, ela está acima de toda e qualquer compreensão. Esse é o nosso Deus, ele é capaz de, com tranquilidade, fazer de você uma ferramenta importante para dobrar corações de um exército, porque quem dobra é a palavra de Deus. E como o próprio Eliseu, ele representava a boca de Deus, ele era instruído por Deus, né? E nós sabemos que hoje Jesus, com a sua morte e ressurreição, nos entregou a todo aquele que crê e confia unicamente em Jesus, que se arrepende e entrega o governo da sua vida a Jesus, ele entregou o seu próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, para que ele nos desse sabedoria e nos ajudasse a governar. Ele entregou a sua palavra, que é o pão, que é a água. Jesus disse, eu sou o pão e a água da vida. Então, quando a gente quer sabedoria e saber como lidar com as situações, é preciso que a gente tenha a palavra de Deus na boca, como o profeta Eliseu tinha, ele era a boca de Deus. E é preciso que a gente conheça a palavra, os princípios de Deus. O princípio de Deus nunca foi destruir o próximo, mas cuidar dele bem. Tende paz com todos, né? Tende paz com todos, sempre que possível. Tem gente que não quer paz com a gente, mas a gente precisa querer paz, precisa tratar bem. E quando a gente oferece Cristo, quando a gente ora e pede a intervenção de Deus, o próprio Deus redireciona ou nos usa sabiamente, sem infringir as regras de Deus, sem usar da mesma medida de agressividade, para que a situação seja revertida. Isso só o Espírito Santo de Deus, só o poder de Deus, só a sabedoria de Deus. E eu quero orar assim, né? Por não sei o que anda ao nosso derredor, mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus pode mostrar o que anda ao nosso derredor, né? Ele pode mostrar a origem dos problemas, ele pode lidar com o seu inimigo, ele pode, inclusive, fazer de você uma ferramenta de paz, uma ferramenta de amor, uma ferramenta calcada na sabedoria de Deus. E eu quero chamar a atenção para a atitude de Eliseu. Eliseu se apresentou e disse, olha, eu sou o Eliseu, vocês estão cegos e eu vou matar vocês. Não, ele estava lidando com guerreiros armados, especializados, treinados. E Eliseu, então, sai da frente da ira daquele exército e conduz aquele exército a uma cidade, levando e mostrando, vocês estão no lugar errado e procurando a pessoa errada. Realmente, o homem de Deus não é um guerreiro e nem vai lutar com eles. Então, que Deus nos abençoe a tomar atitudes, palavras certas, na hora certa. Nós sabemos que o mundo está muito agressivo, né? As pessoas estão com a saúde mental comprometida, e algumas vezes, até quando você pretende dar uma palavra de paz, você é recebido com agressividade. Então, deixe a sua vida, o seu dia, as suas palavras, as suas atitudes na mão de Deus. Olhe como Eliseu para Deus. Busque ao Senhor, porque a Bíblia diz, aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, encontra. Se nós buscarmos o Senhor, ele se deixará enxergar, ele se deixará achar. E é muito simples, quando a gente clama e fica na dependência exclusiva do nosso Deus. E eu quero pedir a Deus que Deus te dê atitudes para conviver em mundos hostis, para atravessar, ainda que seja um exército. A gente viu aí o exército do coronavírus, né? Nos enfrentando o mundo inteiro. E a gente tem vários tipos de exércitos, né? A gente tem vários tipos de guerras, a gente tem vários tipos de demandas. Eu quero orar por você, para que Deus faça de você um homem e uma mulher de Deus. A palavra de Deus, lá no livro de Pedro, diz que nós somos profetas do Senhor, todos nós, em Cristo Jesus. Então, dependa de Cristo Jesus, dependa de Deus, faça a sua aliança com Deus, humilhe-se diante de Deus e deixe Deus governar a sua vida, recebendo Jesus como Cristo, Senhor e Salvador. Vamos orar? Senhor, eu quero te apresentar a nossa vida, quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a tomar a atitude sábia de Eliseu, que a nossa vida, que a nossa boca seja, Senhor, de homens e de mulheres de Deus,
Que, em nome de Jesus, toda demanda, toda agressividade que se levanta caia por terra, no nome de Jesus. Que a tua palavra de sabedoria estratégica nos abençoe, Senhor, fazendo com que a gente não quebre os teus princípios, em nome de Jesus, mas que corações se quebrantem, que eles sejam alimentados, que eles conheçam o pão e a água, Senhor, que vem verdadeiramente nutrir a nossa vida, vem desarmar a nossa agressividade, vem nos purificar, vem nos salvar, que é Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, Senhor, ensina-nos a lidar em situações hostis também, que o teu nome seja visto, a tua palavra nos ensina, Jesus nos ensinou que a gente devia tratar bem o inimigo, para que ele conhecesse que nós somos filhos de Deus. E ensina-nos, Senhor, a exercitarmos esse papel de filhos de Deus em situações hostis. Senhor, seja um inimigo visível ou seja um inimigo invisível, mas que o Senhor nos dê a fortaleza, que o Senhor abra os nossos olhos, como os olhos de Geazi foram abertos, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, que haja maturidade espiritual com aqueles que nos cercam, para que sejam cooperadores do teu reino, da tua obra. Dá-nos, Senhor, o amor e a paciência aos que estão perto, aos que estão longe, aqueles que estão conosco, aqueles que estão contra nós. Que, em nome de Jesus, haja paz onde nós andarmos, que sejamos agentes da paz de Deus na terra. Que essa paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a minha vida, esteja sobre a vida daquele que nos ouve nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.